nossa. Não convidada, apareceu no vídeo ao vivo. Esperar as pessoas entrarem. Tá fazendo pouco o perfil? Hum? Perfil da biblioteca? Não, da rede. Olá, pessoas. Vamos dar início à nossa live com o Valdec. Vamos só dar um tempinho aqui, enquanto as pessoas chegam. Oi, Oi, e aí, tudo bem? tudo tranquilo. Que bom. Vamos dar um tempinho aqui, enquanto chegam algumas pessoas, a gente dá início. Pronto. Oi, boa tarde. Vocês podem estar mandando perguntas também aqui no comentário, que qualquer coisa a gente já responde também. Tem 14 pessoas. Oi, Ana, Alcélia. Acho que umas 3h15 e 10 a gente pode começar. Pronto. Mas e aí, como é que você tá? Tá levando essa quarentena? Estamos aqui. No começo foi um pouco difícil, né? Eu que sou a pessoa mais reclusa, que eu gosto mais de ficar em casa, gosto de ficar no silêncio, gosto de ficar lendo, escrevendo, e isso exige um pouco de confinamento, mas é quando a gente faz isso por conta própria é uma coisa, né? Isso. Mas quando você é obrigado, aí comecei a ficar meio pirado no começo, querendo saber o que estava acontecendo lá fora, só recebendo notícia pela televisão, e aquelas notícias muito aterrorizantes, né? Sim, sim, com certeza. Aí, é, no primeiro dia que eu saí muito tenso, aí quando eu percebi que eu estava tenso, exageradamente tenso, aí eu comecei a pensar como em que processo estava entrando, né? E aí, voltei para casa, mudei os canais de TV, fui ouvir música, já estava com a bagagem completa do que a televisão estava dizendo, né? De como se proteger, como o vírus passa, enfim. Então, eu preferi dar um tempinho para a minha cabeça ficar mais tranquila. E aí depois fui me acalmando. Aí passei a escrever, comecei a fazer lives, ver lives de outras pessoas também. Sim, Acho que está servindo para a gente se conhecer um pouco, né? sim, com certeza. Esse tempinho está sendo interessante para a gente poder observar as coisas ao redor, despertar mais a criatividade, né? Que já tem tempo. Então, tem como você despertar, criar várias coisas. Então, Valdec, vamos começar? Vamos. Você começa ou eu começo? Você comece, essa aí. Pronto, deixa eu me apresentar. Eu sou Inara Marchini. Eu sou coordenadora da Biblioteca Comunitária Condor Literário, que é uma das bibliotecas que fazem parte da RBCS, e faço parte também da Comissão de Comunicação da rede. E aí, agora eu vou passar para você se apresentar para os nossos ouvintes. Bem, eu sou Valdec Almeida de Jesus, escritor, poeta, formado em jornalismo, frequentador de saraus, de eventos literários, de oficinas de poesia. É esse o lugar onde eu me encontro, onde eu gosto de atuar.
autor de alguns livros, inclusive de um que fala sobre como escrever, publicar e divulgar um livro, que é o assunto que a gente vai debater aqui hoje. Isso. E estamos aí. Pronto. Então, eu separei algumas perguntas aqui. E aí a primeira é a seguinte. O exercício, o trabalho da escrita não requer uma ação específica, e sim domínio de algumas competências e habilidades. Aí eu gostaria que você contasse um pouco quais são essas habilidades e competências. Olha, algumas pessoas colocam essas competências e habilidades como domínio da língua, participar de algum tipo de curso de escrita, e eu acrescento, ou coloco antes disso, porque também tem pessoas que não têm formação formal, né, vamos dizer assim, em escrita, em comunicação social, em educação, arte e educação, mas tem a prática, tem a vida, né? Tem a experiência de vida. Eu acho que o principal aí para a pessoa escrever, para a pessoa produzir arte, é ter uma sensibilidade, ter um olhar atento ao outro, né? À outra, às coisas que acontecem ao seu redor, e saber ou tentar encontrar a importância de tudo que ocorre, né? Porque às vezes acontecem fatos que aparentemente são muito corriqueiros, são muito simples, e que para um olhar de um artista da escrita ou da fala, ou do canto, ou da dança, né, ou de uma outra arte, aquele fato, aquela ação que aconteceu ali pode ser o começo de uma grande obra, né, seja ela literária, seja ela de dança, de contação de história, e ter o cuidado de cuidar do outro, né? Sim. De escolher as palavras, de escolher os momentos, de escolher como abordar, enfim, ter essa mente aberta, esse coração aberto, os braços abertos, principalmente, para o acolhimento, e, e exercitar sempre a escuta, né? A escuta com o ouvido, a escuta com o olho, a escuta de várias formas. Sim. E aí, a partir daí, eu acho que não tem mais limite para que a pessoa possa produzir uma grande obra. Interessante. E vem cá, e você, como é que faz? Você organiza para fazer um livro? Você faz um planejamento, traça metas? Olha só, isso depende muito da obra que a gente está produzindo, né? Por exemplo, eu tenho livros que eu estou há 3, 4 anos trabalhando nele, né? Vendo, no caso, um romance, personagens, abordagens, ambientação, onde aquela história acontece, né? A geografia onde essa história acontece, se é uma ficção, se é uma história verídica, se é um fato histórico, e da abordagem que eu faço, que eu quero dar a essa obra, né? No caso de um fato histórico, se eu quero ficcionar esse fato, se eu quero deixar ele diluído no meio da minha ficção, ou se eu quero contar ele a partir do ponto de vista de um personagem, seja ele criado por mim ou um personagem da própria história, por exemplo, a história do Brasil. Tem Dom Pedro, então eu quero criar contar a história do Brasil durante um período pela ótica, pelo olhar, pela sensibilidade de Dom Pedro, por exemplo. Então, depende muito do que você está criando. E aí esse planejamento vai depender também do desdobramento que essa obra que você está criando vai ter. Muitas vezes a gente planeja um livro para ser produzido em 2, 3 anos e ele não sai, ele empaca, né? Você acaba encontrando ou não encontrando o assunto para corroborar o que você, para concordar com aquilo que você pensava. Às vezes a personagem cria a própria trajetória dentro do livro e aí você fica brigando com ela para trazer ela para onde você quer que ela siga. Às vezes tem livros que eu planejo, acho que vai demorar 2, 3, 4 anos e eu concluo em 1 mês, em 2 meses. Teve um livro, por exemplo, que eu não tinha planejado. Tudo é muito fluido, né? Não tem uma receita concreta que você pega o passo a passo e resulte naquele produto. Tinha um livro, por exemplo, que eu não tinha pensado, né? Nunca imaginei escrever esse livro. E depois de 2 amores frustrados, 2 amores que eu não conheci, né? Por exemplo, um eu conheci
através de cartas, na época que a comunicação era através de correio e revistas e tal. E criei um romance na minha cabeça, assim, uma afeição com essa pessoa, né, uma perspectiva, um sonho de estar junto. E depois a pessoa desapareceu, as cartas desapareceram, sumiram o endereço, ficou isso na minha memória e sempre na minha lembrança. Aí a outra personagem desse livro, que é um livro de poemas, que teoricamente não teria personagem, né, porque as receitas de livro não cita personagem para poema, mas acontece de ter, às vezes, ter uma mistura, o livro vira híbrido, né? Sim. O poema, às vezes, cria uma história. E aí, essa segunda personagem eu conheci aqui em Salvador. A primeira foi em Jequié, isso há mais de 20 anos. A segunda, aqui em Salvador, através de internet. Aí você vai ver a diferença de carta, correio, revista e a rede social. E também não encontrei essa segunda pessoa. E foi uma frustração. E um belo dia eu comecei a ver os textos que eu escrevia, porque eu salvava as conversas, né? Comecei a ver as falas que a gente trocava, os desejos, os planos e tal, e vi que tinha muito texto poético, tinha muita poesia naquele texto. Separei alguns e resolvi fazer o livro. Quer dizer, 20 anos depois, um livro que eu não tinha planejado de forma alguma, ele nasceu e virou um dos melhores livros da minha produção. Interessante. Tá, é muito relativo. Um livro. Interessante. Sim, e vem cá, e após o livro já estar pronto, qual o caminho e as formas e os custos para essas publicações? E quais as formas de publicar? Ó, aí vamos pensar em 3 livros básicos, né? Ou 4. Vamos pensar no livro infantil, ilustrado, vamos pensar num livro de poemas. E básico que eu estou falando também não é um padrão, não é uma receita, não é um tamanho fixo. Vamos pensar um livro de poesias de 80 páginas, né? Com 80 poemas. Isso você já tem o texto pronto. Você já pensou, já escreveu, já fez correção ortográfica, já submeteu ele a um leitor crítico de poemas. Esse leitor já deu um feedback, né? Já disse a você o que é que ele achou. Você já aceitou ou não as sugestões, incluiu no seu texto. Você já tem, no caso desse livro de poemas, alguém de poesia, de literatura, fez uma apresentação desse livro, um texto falando desse livro, tipo um prefácio ou apresentação mesmo. Né? Esse livro tem ou não tem ilustrações, você já concluiu essa parte. Aí você registrou o livro, que é o primeiro passo. É o passo fundamental. Aí não tem, essa é uma receita que você não pode esquecer. Qualquer obra de arte, você criou ela, registra logo. Né? É o passo primeiro. É a certidão de nascimento do seu filho. Né? E ali é a garantia de que outro autor, outra autora, não vão poder escrever exatamente igual você fez. Não vai poder plagiar, não vai poder copiar o seu texto. E se essa pessoa fizer, você tem na mão um registro de que você é o dono, você é o autor, é a autora, é a mãe daquela obra. Então, sim, aí você já fez todos os registros oficiais necessários. Tem pessoas que não estão nem aí, que não querem saber de registro nenhum. E imprime, joga na rua e espera as consequências. Mas o ideal é que você registre. Né? Aí você recebe um documento, é tipo uma certidão de nascimento. Sim. Vem ali o nome do pai, que é o autor, né? O título da obra, daquele livro, pode ser um título provisório. Vem dizendo a quantidade de páginas. Isso também é provisório, pode ser livro escrito à mão, pode ser digitado, pode ser datilografado, pode ser xerocópia, enfim. Aí vem dizendo tudo ali, é como se dissesse, o filho de fulana de tal, o nome dele é Cicrano, nasceu dia tal, né, tem tantos quilos de peso, aí o DNA dele, o sangue, tipo de sangue e tal, tá tudo bonitinho. E você já tem capa, ilustração, pronto, esse é o livro de poema. Vamos pensar no livro um livro infantil, que pode ser também de poemas, pode ser um conto, pode ser uma história inventada por você, pode ser uma história real, a história do Brasil, por exemplo, né? A depender de uma perspectiva, de um ponto de vista.
e esse livro tenha lá também 80 páginas. Vamos fazer assim para ficar mais prático de dizer um preço, exatamente. Sim. Esse livro de poemas, o tipo de papel dele é um. O livro para criança, um livro infantil, o tipo de papel já é outro. Então, já é um papel mais grossinho, para ter mais resistência, porque a criança manipula bastante, para não rasgar fácil. As páginas não vão ser comuns, como a página de um livro de poemas, vão ser páginas desenhadas, pintadas, ilustradas, às vezes com verniz ou com a cobertura plástica, né? Tem um tipo de plastificação que você não percebe, mas está ali, que é para não manchar, não sujar, porque a criança pode passar a mão com tinta, com comida, arrastar pelo chão, para esse livro não se desgastar tão fácil, né? E também com todos os registros oficiais. Uma apresentação, se for o caso, ISBN, ficha catalográfica, enfim. Aí vamos pensar num livro de contos, também no mesmo tamanho, 80 páginas. Vamos pensar num romance curto, de 80 páginas. Geralmente um romance é 180, 200, 300 páginas. 400, 500. Às vezes um romance tem 5, 6, 8 volumes. A gente vê aí, por exemplo, os Harry Potter da vida tem 3, 4, 5 volumes, que cada um com 800 páginas, 700 páginas. Então um romance, assim, a gente fala em limites, em tamanhos, mas também não é um tamanho que você chegou naquela quantidade de páginas, sua imaginação está ainda fluindo, aí você fala, não, que a Receita disse que um livro de um romance só podia ser 200 páginas, não. Aí o limite que põe é a própria história, às vezes o custo da produção desse livro, né, de impressão. Então vamos botar aí esses 4 livros, basicamente um romance, um conto infantil, ou um livro de poemas, um livro de contos, enfim, 4 estilos diferentes. O romance também pode ter páginas igual ao livro comum de poemas, um papel mais comum. Mas há vários tipos de papéis, mais grosso, mais fino, mais maleável, mais duro, mais rígido, de cores diferentes, né? Mais amarelado, mais branquinho, enfim. E aí vamos pensar esses 4 livros num único formato 14 por 21. Para o livro de conto, para o romance e para o livro de poemas, não importa muito se ele é 14 por 21, porque é um formato padrão. Mas num livro para criança, o 14 por 21 já fica meio estranho. Estranho por quê? Porque o mercado produz outros formatos, outros tamanhos. Por exemplo, 20 por 20, que é um livro quadrado, ou 20 por 30, que é um livro assim, horizontal, né? A depender das histórias, do desenho, da ilustração que tenha. Aí a história pede, o autor pede, até o editor do livro, quem vai imprimir, sugere que ele seja um tamanho mais comprido. Enfim. E também para a idade da criança. Às vezes um livro mais largo, com menos páginas, enfim. Então botei aí os 4 padronizados, 14 por 21, a diferença aí de página, da grossura da página, enfim. Vamos pensar aí nas fontes, que são as letras desses livros. Num livro de poemas, aí o poema às vezes pede uma letra maior. Às vezes o poema não se importa, ele quer ficar ali pequenininho mesmo, no meio da página. O romance, o conto, a mesma coisa. Num livro para criança, não dá para você fazer fonte Arial 14, ou uma fonte Times New Roman 12. Fica muito, não tem muito atrativo para uma criança, para o olhar de uma criança. Sim. Muitas vezes a criança e o jovem, o adolescente, ele quer ver algo além da letra, né? Ele quer ver uma ilustração. Nós estamos acostumados já, né? Inclusive os adultos, com audiovisual e com muitas cores. E para a criança, um livro todo quadradinho, com as letrinhas de um livro comum, talvez não tenha tanta atratividade para ela. Sim. Para um mediador de leitura, talvez nem tanto, porque ele vai ler a história e vai inventar, vai criar, vai fantasiar. Mas para a criança manipular esse livro, ele tem que ter uma coisa diferente, né? Algo que grude no olhar dela, na retina. Então, vamos pensar esses 3 livros, um preço desses 3 livros e separar o livro infantil, que esse aí vai sair mais caro. Sempre é um pouco mais caro, né?
produção, acabamento. Um livro desenhado à mão, às vezes precisa de um acabamento, de uma finalização. Às vezes o próprio autor do desenho sabe finalizar, ele domina a técnica, às vezes ele precisa contratar um profissional extra para fazer isso, e aí vai encarecer um pouquinho mais ainda o livro. Né? O livro infantil é praticamente todo colorido. Isso encarece muito o custo de cada unidade. Então, ele vai estourar o orçamento desses outros três. Se juntar esses outros três, vai ser mais barato do que esse livro infantil. Né? Depender também da gráfica que você contrate e do papel que você use. Então, um livro básico de 80 páginas, os custos dele, um livro de poema, de contos ou um romance, tem uma variável além do papel, né? Da qualidade do papel, da grossura, e se ele é branco, se ele é amarelado. Tem uma variável que é a quantidade de exemplares que você imprime e o acabamento que você vai dar a ele. Né? Um acabamento básico, com 80 páginas brancas, papel comum, se você imprimir, por exemplo, 100 exemplares, geralmente tem gráfica que não aceita menos de 100. Imprimir menos de 100, porque o trabalho que dá para montar um livro, né, e botar na máquina e produzir ele 10 exemplares, às vezes é o mesmo de produzir 100. Então ela já se planeja para também ter uma margem de lucro. Tem uma questão que é o tamanho da folha de papel, que não é essa folha de papel ofício que nós temos comum. A folha de papel para livro, ela é maior. Às vezes o tamanho do seu livro, 14 por 21, quando marca em cima da folha de impressão de uma gráfica, vai sobrar papel que não vai servir para nada. Então você paga esse papel. Aí às vezes você tem que programar com a gráfica uma produção tal que utilize esse restante de papel para alguma coisa. Né? E para que esse custo você pague e leve para casa como produto. E aí o quê? Um livro de 80 páginas bem basiquinho, um acabamento bem básico, né? Ele ficaria em torno de R$ 1.500, R$ 2.000 para imprimir. Isso sem contar, isso é impressão. Isso é você pegar o material já pronto, você já pagou para fazer correção ortográfica, você já pagou para fazer o ISBN, que é o código de barra que tem no livro, que é obrigatório, que é esse daqui. Né? Sim. Tem escritor que não quer. Isso aqui é para ele ser catalogado em gráficas, em livrarias, em site de vendas. É para a bibliotecária fazer estudos do assunto, quantas páginas tem. Isso aqui tem mil informações aqui dentro sobre o livro. Aí tem a questão da ficha catalográfica, que é também uma outra coisa, que é essa daqui. Aqui, né? O meu dedo está aqui embaixo. É que dá os dados do livro, o nome do autor, enfim, o assunto, que também serve para a biblioteca catalogar esses livros nas suas estantes, cada estante com um assunto diferente, enfim. Você já pagou por isso, você já pagou por correção ortográfica, você já pagou para fazer a capa, montar uma capa, desenhar. Se você tem o desenho, fica mais barato. Se você não tem, você pode comprar uma imagem num site desse de vendas, ou até imagem gratuita, ou pagar um amigo, ou encomendar um amigo que faça gratuitamente uma imagem para a sua capa, ou ilustrações das páginas internas. E aí tem o custo de montagem desse livro, que é editoração, que é um outro custo. Um livro de 100 páginas não sai por menos de R$ 800 para o editorador, que é um profissional formado em editoração, né? São 4 anos de faculdade. Tem pessoas que fazem curso por conta própria e aprendem também isso aí em meses. E aí também depende muito do cuidado desse profissional para o seu livro sair todo bonitinho, não sair página truncada, as letras, as fontes da letra, na hora de imprimir, sair exatamente aquela que você vê na tela do computador. Porque se tiver um erro de editoração, na hora de imprimir a página, pode ser que sua página saia toda em branco, toda em preto, ou toda cheia de códigos que você não consegue ler o que é aquilo.
Então, essa é a parte do editorador, de deixar o seu livro com aquela numeração de página embaixo, a página começando naquele onde você determinou, terminar onde você quer que ela termine. Se o poema vai ficar todo no meio da página, ou se vai ficar ocupando a página inteira, se vai ficar todo para o lado esquerdo ou todo para o lado direito. Enfim, se tem alguma ilustração na capa, se tem algum fundo, algum desenho ali, enfim, essa parte da editoração. Então, um livro de 800 páginas, de 80 páginas, ficaria por mais ou menos R$ 800, isso no mínimo. Né? Tem editores, tem editoradores que têm preços bem mais elevados. Eu já vi orçamentos de pessoas que me falaram de cobrar R$ 2.500, R$ 3.000 para editorar um livro. Depende da pressa que você tem. Às vezes o editorador ele está atarefadíssimo e o preço custaria 800, mas você quer para um mês. E ele vai tirar todo o trabalho dele da frente e colocar o seu. E aí vai cobrar uma taxa maior. Pronto. Então, basicamente fizemos essas contas. A impressão desse livro de 100 páginas vai dar aí R$ 1.500 a R$ 2.000, a depender da gráfica que você contratou. Sim. Mais de R$ 800 da editoração. Sim. Gilmar, ela botou uma pergunta aqui. Se você tem alguma gráfica para indicar aqui em Salvador? Olha, em Salvador tem muitas gráficas. Eu não queria falar online. Eu posso falar isso depois, diretamente a ela, ou enfim. Para não criar aquela questão de você estar protegendo uma ou criticando outra. Sim. Mas tem gráficas muito boas, com trabalhos excelentes. Inclusive, ela pega o seu material. Tem gráfica aqui em Salvador, gráfica e editora, né, que são duas coisas diferentes. São dois trabalhos diferentes, são dois serviços que você paga diferentes, são separados. Você pode fazer o pacote. Tem gráfica editora, que faz tudo junto. Pega teu material todo ali no Word que você digitou, né? E faz todo esse trabalho que eu lhe disse. De correção ortográfica, de montagem, enfim, de preparação de capa, de registro do ISBN, tudo sem você saber. E você também não precisa saber dessa burocracia toda. Você pode também se cadastrar no site da Câmara Brasileira do Livro, que antigamente era na Biblioteca Nacional, agora não é mais. A partir de março desse ano, esses registros todos são feitos pela Câmara Brasileira do Livro. Né? Uma bibliotecária, um bibliotecário pode fazer aquela ficha catalográfica para você. É um custo. Tem uns deles que não cobram. Né? Faz uma parceria com o escritor. Mas tem gráficas aqui que faz tudo isso que eu lhe disse. Já lhe entrega o livro pronto. E aí você vai apenas olhar aquela primeira impressão, né, impressa em folhas de ofício, mas marcando na página, assim, os tracinhos, aonde é que a página termina, para você ter ideia de como será o livro oficial. E você faz a correção, faz a leitura, dá uma olhadinha, não gostei desse formato de letra, né, dá os seus pitacos, aí a gráfica refaz aquilo. Às vezes um poema seu você prefere que ele termine inteiro numa página, mas o tamanho de letra que você escolheu automaticamente empurra aquela linha ou 2 ou 3 linhas para a página seguinte. Aí você acha horrível. Você não quer assim. Você pede para o editorador, aí um trabalho minucioso, ele vai diminuir o tamanho da letra de uma forma que não fique tão pequena para não diferenciar do restante do livro. Ele vai te orientar, olha fulana, se você empurrar demais essa linha para lá, vai ficar feio, vai ficar errado, vai ficar estranho, enfim. Mas tem gráfica que eu posso dar dica tranquilamente. Pronto, já chama. E entrega o livro em casa. Pronto, já chama a Gilmara já no PV e desce a dica para ela. Alguém aqui também postou uma pergunta que é exatamente a próxima. Se ainda vale a pena você publicar um livro aqui no Brasil, né? Com base nessa decadência que está tendo nas livrarias e tal, e com o aumento das publicações de e-book, para você ainda vale a pena? Olha, aí tem os prós e os contras de cada um dos formatos, né? Tanto o livro em papel como o livro eletrônico. Por exemplo, vamos falar de um livro infantil. E tem mães, tem famílias que preferem que aquela criança só tenha acesso a um tablet, a um celular, a partir de uma determinada idade. Sim. E aí, como essa criança vai ter acesso a um livro? Né? Se não for impresso, se não for de papel.
O livro eletrônico, se você comprar ele e deixar no celular ou no computador, ele está ali disponível para que você possa lê-lo em qualquer lugar, né? Aí você precisa no mínimo de bateria no aparelho, né? No seu equipamento. Tem aparelhos chamados leitores, que são aparelhos que são para leitura de livros. Então esse aparelho também precisa de uma bateria. Você precisa comprar esse aparelho para que você possa ler os livros. Sim. Tem livros que você pode ler no próprio celular. Aí você necessita de internet, né, pelo menos para baixar esse livro para o seu celular. Tem comercializações de livros eletrônicos que não te entrega o livro inteiro, que te entrega capítulos. Ou você prefere também não comprar ele inteiro, vai lendo os capítulos e pagando a cada página, a cada capítulo que você lê. E aí você vai depender de uma internet, você vai depender de espaço físico no celular, memória. Então, assim, não é que é bom ou que é ruim. É a necessidade que cada leitor, que cada leitora tem para ter o acesso a essa obra. O livro eletrônico, a produção dele e venda e circulação, né? Ele chega, como não tem muita livraria física mais, esse livro vai para livrarias eletrônicas, para sites, para espaços onde tem, por exemplo, tem um projeto chamado Árvore de Livro, que, se eu não me engano, foi produzido por uma pessoa que era da Biblioteca Nacional e que está ligado muito a livro e leitura no Brasil, e um estudioso fantástico, que me foge o nome dele agora, que é uma árvore onde você coloca seus livros lá e você vende, você aluga, você empresta e tem custos, né? A depender, você escolhe os custos para... Tem livros eletrônicos que você encontra gratuito em sites como Amazon. Mas aí tem a questão também assim, como remunerar o autor desse livro, né? Sim. E que livros estão disponíveis gratuitos, né? São todos os livros, são os livros que eu quero, tanto físico quanto eletrônico. Tem autores que publicam livros para doar, né? Para distribuir. Tem projetos culturais de ONGs, de fundações culturais, de estado, de município, que promovem publicação de livro para doação a bibliotecas comunitárias, né? E aí vamos novamente à questão do acesso, onde muitas vezes as pessoas que frequentam não têm um equipamento de leitura de livro, um celular que possa baixar esse livro e ficar ali disponível, né? Aí vai a leitura, a mediação passa de um celular ou de um aparelho de leitura para um contador de história, para um mediador de leitura. E aí vamos falar em arte e educação, né? E também vamos falar em arte e educação através também do celular, que esse profissional, essa profissional de mediação, esse contador de história, ele também pode mediar através de uma leitura individualizada, né? Cada criancinha com seu livro, com seu celular lendo e ela fazendo o papel de invenção, né? De inventar coisas para botar apêndices nessa história. E assim, para um escritor escolher sim ou não, é muito relativo. Às vezes você pode contratar um pacote de produção, você sabe que você não vai conseguir vender 200 exemplares de livro, então você pede para a gráfica imprimir 10, né? Imprimir 20, só para o dia do lançamento. Claro que a quantidade menor de exemplares vai aumentar o custo de cada um, né? Não vai sair o mesmo preço. Se você produzir 100, aquele livro vai baixar de custo. Então você vai poder vender esse livro, talvez até e recuperar o valor que você investiu. Se você imprime só 10 ou só 20, o preço unitário dele sobe. Aí você vai vender por quanto? Né? Você tem bancas onde você possa distribuir esse livro para a pessoa vender por você. Você tem livrarias que possam vender esse livro para você. Você pode fazer um pacote de produção de poucos exemplares em papel e esse mesmo livro em versão PDF ou outras
outros formatos, como EPUB e tantos outros que já existem, para que ele possa ser comercializado. Aí você faz um contrato com a editora, com a gráfica, para colocar em sites como Amazon, como Saraiva, como Cultura, e por aí vai. Outra coisa é que o livro você está, nessa pandemia, se você faltar energia em casa, pelo menos durante o dia você pode ler o livro em papel, né? É, E o livro eletrônico não sim, dá para você ler sem energia elétrica. pois é. A internet cai, sempre acontece alguma coisa. E como é que você faz para divulgar o seu livro? Para divulgar. Sim. Aí você tem que pensar, isso tudo faz parte do planejamento lá na escrita, né? Onde você quer chegar com esse livro? Às vezes o percurso muda no meio do caminho. Às vezes você desiste. Às vezes você, no meio do caminho, resolve fazer aquele livro virar trilogia. Então, você vai planejando e mudando e adaptando à medida que o processo for avançando e que até o próprio livro vá exigindo novos caminhos. Na divulgação, você pode começar já no início, na hora da escrita. Você pode começar, por exemplo, se você tem um grupo de amigos, um grupo de leitura, uma biblioteca que você administra, ou que você é um contador, uma contadora, você pode já ir testando a leitura de partes desse livro com aquele público ali. Você imagina que o seu livro é daquele público, você vai testando ali a recepção, como é que esse livro chega ali, né? E criando cirandas, criando enquetes, criando perguntas. Isso já é divulgação, né? Muitas vezes a gente imagina que a divulgação começa depois do livro impresso, mas ela pode começar em qualquer etapa. Chegando no livro, na questão no meio do livro, você pode também fazer divulgação entre possíveis leitores e críticos, pedindo que façam a revisão, que dê uma olhada, se é um romance, se você está indo pelo caminho certo, se aquele romance com diálogo ou sem diálogo funciona melhor, se o narrador ele é onipresente, aquele narrador que está acima de todos, que vê, que ouve e vê tudo, né? Que percebe até o pensamento da personagem. Ou o narrador ele é um narrador humano que não sabe para onde o personagem está indo. A personagem resolve as coisas por si própria. Enfim, são várias questões na questão da divulgação, nesse quesito de divulgação. Você pode, nessas leituras críticas, nesse feedback, já pedindo opiniões de como repercutir esse livro depois, né? Anotando ideias, pesquisando livros da mesma temática, para a mesma faixa etária que o seu provavelmente tem, e ver como as pessoas, como as editoras, como os jornalistas estão tratando esses livros que você está olhando, para ver se alguma coisa você pode adaptar, ou você mesmo criar estratégias. Tem autoras que criam estratégias maravilhosas, né, para aquela obra tomar uma repercussão. Tem pessoas que soltam textos, fragmentos de textos em fóruns de debates. Por exemplo, se você está escrevendo sobre um tema específico, vamos falar de leitura e escrita num bairro tal, na faixa etária, de crianças que não tiveram acesso a tal e tal ferramenta, né? Você criou uma estratégia, criou um questionário e procura fóruns de debates, grupos de pesquisa que estão nesse mesmo debate e vai soltando as suas sementinhas ali, né? Talvez você consiga colher muita coisa, talvez não, mas tudo é tentativa. Você chegando no livro já pronto, você já imprimiu o seu livro, as caixinhas de livro já estão em casa, né? Já tem a versão dele eletrônica. Você pode começar a soltar capítulos. Tem site de editora que você publicou o livro ali com ela e ela coloca o livro físico, sei lá, você não precisa, tem editora que você não precisa imprimir nenhum exemplar. Você tem ele montadinho, bonitinho,
Você já experimentou ele, já imprimiu para ver no papel comum de ofício e tal, sabe que aquele é o produto final, aí você fala para a editora, eu não quero imprimir nenhum. Deixa ele no site e só imprima quando o leitor pedir. Aí o leitor pede, ela imprime, empacota e manda. E faz toda a comercialização e manda aquela parte do seu contrato, que você fez contrato com ela, aquela parte que é sua, ela deposita numa conta. E a parte eletrônica, ela deixa lá disponível 20 páginas, por exemplo. Né? Que a pessoa, o leitor curioso, vai ler aquelas 20 páginas. Isso também é divulgação. E aí se interessa ou não se interessa e passa adiante. Você pega esse link dessas 20 páginas, sai por aí pelas redes sociais, pegue 20 páginas do seu livro escrito, imprima ela e saia fazendo... são iscas que você joga, né? Pode jogando isca em escolas, em grupo de leitura, em grupo de pesquisa. E aí, se aquele grupo se interessa, você propõe uma parceria. Olha, vocês compram aí 20 exemplares, ou compram 5, e eu venho aqui dar uma palestra, venho aqui dar um bate-papo, venho fazer o lançamento aqui nessa escola, nesse grupo, nesse sarau, nessa festa literária, nesse sarau literário. Você pode enviar propostas de participação para feiras literárias. Às vezes a gente pensa que participar de uma festa literária, de um festival literário, de uma Bienal do Livro, é uma coisa para um escritor já grande, já conhecido, que já vendeu milhares de cópias. Não! Pode acontecer de um autor novo, com o primeiro livro, chegar a participar de um evento desse e conseguir um sucesso de vendas, de divulgação, né, de entrevistas. Peça para amigos seus, jornalistas, fazer entrevista com você. Às vezes o jornalista não tem tempo ou não tem boa vontade, sei lá, tem uma série de fatores para fazer um questionário aprofundado sobre a sua obra. Ajude ele, ajude ela, sugira algumas perguntas, né, que você sabe que vai criar um efeito tal na sua divulgação. Mande esse material seu para concursos literários. Ah, eu não vou passar. Ah, eu não vou ganhar. Tem escritores que escreveram um livro despretensiosamente, encaminhou para um concurso no último dia. O Itamar Vieira Júnior conta essa história. Ele encaminhou nos 2 últimos dias para um dos maiores prêmios literários do mundo, que é o prêmio Leia, L-E-Y-A. É uma editora também, é de Portugal. Encaminhou com 2 dias e esqueceu. E ele ganhou o prêmio. Né? Teve uma repercussão imensa. O prêmio é em dinheiro, mas também é um prêmio em exposição. O seu nome circula muito. Você acaba sendo convidado para várias entrevistas, para várias festas literárias. Vá no sarau. Faça um sorteio de um exemplar do seu livro. Chega no organizador de sarau, na organizadora no sarau. Proponha, olha, me convide aí no dia do... Hoje é dia do livro infantil, né? Isso. Me convide aí, meu livro é infantil, meu livro é maravilhoso. Eu fiquei 10 anos trabalhando em cima dele, a ilustradora é espetacular. Enfim, conte uma história fantástica sobre o seu livro. Peça para essa organizadora ou esse organizador do sarau te convidar para você fazer um bate-papo curto, 10 minutos, 15 minutos. Faça uma live, né? Sobre o seu livro. Faça sorteio. Então, são muitas alternativas. Converse com uma mediadora de leitura. Olhe, eu estou com um livro aqui maravilhoso, a psicóloga tal sugere que ele seja lido para criança de tal idade e que passou por tais e tais problemas na sua convivência familiar e tal. Faça essa leitura no seu grupo. Né? Eu lhe dou os livros, eu lhe dou 5 livros, eu lhe pago um cachê. É assim que funciona. Criar estratégias. Às vezes, exatamente. Às vezes você não precisa nem escrever. Você paga alguém. Tem o ghostwriter, que é o escritor fantasma. Que ele escreve, você tem a ideia maravilhosa, você não tem a técnica da escrita, você não tem tempo de escrever. Sim. Você não gosta, você prefere falar, desenhar, pular, dançar. Mas na hora de escrever você não consegue se concentrar. Você não, enfim, não é a sua.
Mas você é uma boa contadora de história. Conte essa história em áudio. Ah, tem um audiolivro também que você pode fazer, né, e vender para pessoas que não têm acesso à escrita. Tradução para Libras, Nossa Senhora, né? Tradução para Braille. Enfim, são várias maneiras de você fazer esse livro circular pelo mundo afora. Interessante. Aí, a gente já deixou aqui nessa live várias dicas, conselhos, várias perguntas foram respondidas só nesse bate-papo de como publicar um livro, que, de acordo aqui com os comentários, a dúvida das pessoas era justamente essa, né? Como tirar aquelas escritas da gaveta, como você divulgar sem ter muito custo. E eu acho que foi tudo muito bem explicado aqui nesse bate-papo. Agora, você quer falar alguma coisa? Algum comentário? Temos quantos minutos ainda? Tem alguns minutos ainda. Pode ir falando que a gente tem tempo. Ah. Se quem quiser fazer umas perguntas, pode escrever aqui que a gente está lendo. Tem muitas histórias de... Tem um agente literário também, que é um profissional. A gente vai falando, são tantos assuntos, né, ligados ao livro e à leitura, que às vezes um programa de 1 hora não é suficiente. Mas tem muitas curiosidades, tem muitas possibilidades. Um agente literário ou uma agente literária é uma pessoa, tem um outro nome chamado coaching, né, que é um aconselhador, enfim, tem vários nomes que se dão para essas profissões. Que é uma pessoa que pega o seu livro, né, pega a sua obra, não necessariamente tem que estar publicada, às vezes pega o seu material ainda no rascunho, te orienta, te dá dicas de pessoas, de profissionais que vão fazer a revisão, né? Muitas vezes a gente tem aquela coisa assim, o apego, não, eu não posso mudar essa frase, que essa frase, enfim, ou esse capítulo não sai de jeito nenhum, ele vai ter que ficar aí. E esse ou essa profissional vai te mostrar que você pode até usar esse capítulo em outro momento, em outra obra, né? Vai te mostrar que ali ele não funciona. Aí tem a questão também mercadológica. Às vezes você quer vender o livro, às vezes você não quer vender esse livro, você quer apenas registrar suas ideias. Você quer apenas colocar no papel ou na tela do computador tudo aquilo que você ouviu da sua avó, da sua tia, da sua mãe. Se é uma história biográfica, né? Se é as memórias da sua família, ou se são histórias que você ouviu na infância e criou fantasias em cima delas, e recriou as histórias. Você pode partir, por exemplo, de histórias já consagradas, são livros que estão em domínio público. São livros de autores que já morreram há mais de 70 anos. E os familiares já abriram mão dos direitos autorais. Você pode pegar uma história, A Bela Adormecida, por exemplo, e criar uma história em cima daquela dali. Tem uma escritora baiana, de Jacobina, que é a Maria Isabel Nascimento Müller. Ela mora hoje na Suíça. Ela fica entre Suíça e Brasil. Ela pegou as histórias infantis, essas histórias, esses contos de fadas mais tradicionais, importados, né? Porque nós temos histórias fantásticas do Brasil e desses cantos aí de cada estado, de cada cidade. Mas ela preferiu pegar, foi a estratégia dela. Sim. Ela pensou exatamente daquela forma e criou uma estratégia. Pegou as histórias de conto de fada, A Bela Adormecida, enfim, são Branca de Neve, e criou histórias mudando o cenário. E mudando a personagem, a cor da personagem, o tamanho do cabelo, se é um cabelo crespo, se é um cabelo com rastafari. Ela criou uma outra história. E esse livro dela, ela fez num formato que eu falei, aquele formato mais comprido, infantil, que ao invés de ser assim, é assim, Sim. Né? Ela própria ilustrou, ela própria desenhou, não quis que ninguém fizesse a finalização, acabamento dos desenhos dela.
porque ela achava e acha que a história e o conteúdo da história era mais importante, chamava mais atenção do que as ilustrações. Para ela, essa foi uma estratégia que ela preferiu usar. Sim. Fez o livro todo colorido, num papel, tipo um papel couché, um papel mais grosso, né? Brilhoso, para não manchar, como eu falei no início, porque a criança passa a mão com chocolate, passa a mão com extrato de tomate, passa a mão com comida, passa a mão com terra, e aquilo não mancha, você passa em cima um paninho úmido, seco e limpa. Fez a editoração, a montagem do livro, ela fez aqui mesmo em Salvador, com um profissional daqui, imprimiu contratou uma editora de Salvador, imprimiu aqui mesmo em Salvador e correu atrás. Ela fez release, que release é um texto falando sobre o seu trabalho, né? É uma notícia. Ela fez a notícia, escreveu a notícia, colocou no envelope, vários envelopes, com um exemplar do livro dentro desse envelope, e foi de rádio em rádio, de TV em TV, de jornal em jornal, e isso com um tempo razoável, porque se o seu lançamento vai ser daqui a uma semana, não adianta você mandar o material para a TV Bahia, para a Band, para a TV Educativa, porque eles não vão ter tempo de abrir e ler. Às vezes até lê, às vezes até abre o seu material, mas a pauta já está pronta, as matérias já estão agendadas. O jornal da semana que vem de cultura já está todo bonitinho, montado, já gravado, inclusive, só esperando finalizar. Então, vá com um tempo razoável, de 15 dias, de um mês, né? Calcule assim, um tempo bastante razoável. Ela chegou nas rádios, chegou nas TVs com esse material, na cara dura. É assim que se faz. Se você não tem como pagar um jornalista para ir, se você não tem como pagar um jornalista para escrever o texto da matéria, faça, de alguma maneira. Tem oficinas para isso. Tem oficina para escrita de livro, te ensina a fazer poesia, te ensina a escrever conto, te ensina a escrever romance. Então, ela fez esse livro dela, foi nas rádios, foi nos jornais, com um tempo bastante razoável. No dia do lançamento, choveu de imprensa, porque o tema do livro era maravilhoso. Sim. Era as personagens históricas, né, que todo mundo conhece, acontecendo as histórias acontecendo no Pelourinho, com a personagem Rastafari, personagem Negona. Ela ambientou tudo aqui em Salvador, né? E fez disso aí um chamariz importantíssimo. E tem a questão do agente literário, que é o profissional que pode pegar você, né? Você tem um custo para isso, e te orientar do começo ao final, inclusive até para a tradução desses livros, inclusive até para levar esse livro para a Bienal de São Paulo, Bienal do Livro do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, porque às vezes você não vende naquela Bienal do Livro o suficiente para bancar o investimento que você fez. É hotel, é passagem, é comida, é transporte. Às vezes você precisa de alguém te acompanhando, de um fotógrafo. Fotografia é muito importante. Filmagem desses lançamentos de livro. Registrar esse material todo, colocar nas redes sociais, que isso também é divulgação. E aí, você pode até nem vender a quantidade de livros que você imaginou que venderia e talvez não pague o custo que você teve. Mas tudo é investimento. Para você concluir um curso de comunicação social, são 4 anos, são trocentos livros, são idas e vindas na faculdade. Se for estudar em casa pela internet, é energia, é ventilador, enfim. Você planeja isso, às vezes os planejamentos não dão certo, aí você vai adaptando. E pensar muito, ver histórias de outros autores, de outras escritoras, da mesma linha que você escreve, ver como é que eles fizeram, né, os espinhos que eles enfrentaram pelo caminho, que aí você vendo essas experiências, você pode mudar a sua trajetória, mudar o seu planejamento, enfim, e ter sempre boa vontade. Alguém te liga, te manda um e-mail, né, quer uma entrevista, quer uma resenha do livro, quer um resumo, vai. É um lançamento num sarau que tem 10 pessoas, vai.
É lançamento exatamente. É uma biblioteca comunitária longe de onde você mora. Dê um jeito e chegue. Chegue no horário, chegue antes do horário. Né? Sim. Faça o possível e o impossível para cumprir esses convites, porque certamente vão surgir. Né? Se você tiver um carisma, se você tiver uma boa vontade, se você tiver... Não precisa ser uma pessoa sorridente, porque cada um é de um jeito. Mas chegue e faça o seu trabalho, abra seu coração, explique como é que você faz, como é que você fez, aceite as críticas, anote. Né? Às vezes o livro já está pronto, não tem como mudar, mas na próxima tiragem, né? Na hora que você for imprimir novos, você já faz aquela inclusão daquela sugestão que você recebeu. Porque é assim. E tem sempre muitas coisas. Ter confiança no que faz. Exato. A primeira pessoa que você tem que convencer é você mesma. Sim, com certeza. Se você faz uma coisa e acha que não vai dar certo, nem faça. Pois é. Tem uma pergunta aqui. Como envio o material de um livro para o BSBN por correio ou já aceito por e-mail? Os livros que têm ilustração, precisa mandar ilustração como HQs? O ISBN é feito através da Câmara Brasileira do Livro. É um site que tem. Eu posso passar isso no privado depois. Aliás, é cbl.com.br, uma coisa assim. Pesquisa na internet, Câmara Brasileira do Livro. E aí tem todas as instruções ali, né? Tem formulário que você preenche, tem uma taxa que você paga, deposita, paga o boleto, não sei o quê. Eles dão todas as instruções ali de como você enviar esse material. Geralmente eles preferem que envie o material encadernado ou grampeado, né? Mas não mandar folhas soltas. Sim. Mandar todo bonitinho, com a capa, pelo menos o esboço inicial. Claro que depois de editado, esse livro pode mudar muito, mas mandar o esboço inicial, desenhos, inclusive. E sobre o registro, onde fazer e quanto custa para fazer o registro do livro? Olha, o registro do livro é feito na Biblioteca Nacional, direitos autorais. É no site da Biblioteca Nacional, é bn.br. Ou procura no Google, Biblioteca Nacional, dentro do site tem. A última vez que eu olhei, que eu registrei um livro, custava, acho que era R$40, uma coisa dessa. Aí é independente se o livro tem uma folha ou 3.000 folhas, não importa. O registro é um valor único. Agora, claro que se o livro tiver 10, 15, 20 folhas, se você vai botar no correio, porque tem que mandar uma cópia para eles, tem um custo, né? O correio cobra por peso. Se o seu livro tem 3.000 folhas, o preço vai ser bem maior para o correio. Mas o registro, né, da obra, o valor é sempre o mesmo. Não tem diferença se é uma página ou 200 páginas. E uma última pergunta recomenda alguns editais aqui na Bahia para lançamento do livro? Editais? Se você recomenda editais para lançamentos de livro? Olha, o Estado da Bahia, a Secretaria de Cultura, todo ano abre edital para todas as linguagens. Dança, circo, teatro, capoeira, bibliotecas comunitárias, enfim, são para várias linguagens. Para escrita de livro e para publicação de livro, que são duas coisas diferentes. O edital da Fundação Cultural do Estado é para o artista da palavra, é o escritor, é o poeta, né? É o declamador, é o performer, aquele que dança um poema, que se pinta todo de Castro Alves, né? É o artista da palavra. Esse pode se inscrever no edital da Fundação Cultural do Estado. E, inclusive para produzir e imprimir o seu livro. E tem o edital da Fundação Pedro Calmon, que também é a doação da Secretaria de Cultura do Estado. O edital da Fundação Pedro Calmon é para editora. E aí você não tem editora, você procura uma editora que ela, a depender do interesse que ela tenha nesse material seu, ela vai inscrever o seu livro nesse edital para impressão do livro. São basicamente 2 editais do Estado.
Agora, a Prefeitura Municipal, ela tem também todo ano 2 editais. Um edital é o selo João Baldo de literatura, que aí escolhe livros, romance, poesia, livros